Uma doença silenciosa que pode começar com sintomas leves e em poucas horas ou dias levar o paciente ao coma. Isso é o hematoma subdural crônico, uma doença que vem aumentando em número e em projeção, e a gente vem falando sobre ela na série de vídeos que a gente está fazendo. Bom, esse é o quarto vídeo da série em que a gente está falando sobre hematoma subdural crônico. Assistam os outros vídeos, né, o primeiro, o segundo e terceiro, nos links aqui abaixo. É importante para vocês não pegarem, né, como se fosse um filme no meio do caminho. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho melhor sobre os sintomas da doença, né? Quem é esse paciente? Então a gente já entendeu que o hematoma ele pode acontecer de pequenos traumas em que o paciente bate a cabeça ou que usa remédios para afinar o sangue, e esses sintomas começam devagar. O paciente ele é idoso, ele está levando a vida dele normalmente e começa a ter um pouco mais de dor de cabeça do que o habitual. Toma um remédio, melhora, mas aí daqui 2, 3 dias tem dor de cabeça de novo, toma um remédio, melhora, isso vai aumentando em frequência. Daqui a pouco esse paciente começa a perceber que a mão não está tão normal como era. Na maioria dos casos as pessoas pensam, mas isso é coisa da idade. O paciente começa a ter leves desequilíbrios, né? Alterações de marcha, começa a ficar um pouco mais frágil, começa a ter alterações até emocionais, ficar um pouco mais entristecido, começa a deixar de fazer coisas habituais do seu dia a dia. As pessoas começam a pensar também que é coisa da idade, às vezes ele não está se adaptando ao envelhecimento e deixam de procurar ajuda médica. E nisso, esse paciente pode ter um hematoma subdural crônico que está aumentando de tamanho, comprimindo o cérebro, como eu mostrei em vídeos anteriores, e esse hematoma, uma vez que chega num limite, ele pode chegar a casos mais graves até levar ao coma e a morte do paciente, quando não é tratado no tempo correto, obviamente. Então, a gente percebe que o hematoma vai provocar nos pacientes, em 50 a 70% dos casos, dores de cabeça. Então, o que acontece com esse paciente, né? O que a gente chama em medicina de apresentação clínica. 50 a 70% dos casos, os pacientes vão ter dor de cabeça. E como eu falei nos vídeos passados, é normal ter dor de cabeça, só que se ela muda de padrão, aumenta de frequência, a gente tem que ligar um alerta, principalmente em pacientes idosos. Além dessa dor de cabeça, os pacientes também vão ter alguns déficits neurológicos. Esses déficits podem ser insensibilidade, né? O paciente vai começar a reclamar de formigamento na mão, de diminuição de sensibilidade, às vezes o déficit pode ser motor também, ou seja, ele vai ter uma diminuição de força. Então, aquele tato mais fino, em que o paciente consegue pegar as coisas, ele começa a perder isso daí. Isso também pode estar associado a uma instabilidade de marcha. 31% dos pacientes vão ter desequilíbrio. A marcha que a gente fala, né, é o nosso caminhar. Esses pacientes, em 30%, vão ter desequilíbrio. Por quê? Além do braço, a perna também pode ficar fraca, então ele tem dificuldade de trazer a perna na sua caminhada. E também 31% dos casos vão ter alterações cognitivas. E essas alterações cognitivas entram no universo de memória, de desatenção, planejamento de atividades, execução de tarefas. Isso tudo entra na nossa área da cognição. Então, se o paciente começa a ter alterações cognitivas, instabilidade de marcha, dores de cabeça frequentes, né, déficits neurológicos, por menores que eles sejam, esse paciente, óbvio, precisa ser investigado. Porque quando isso não acontece, e a gente já viu nos vídeos anteriores, que esse hematoma pode crescer com o decorrer do tempo e de forma espontânea, não precisa ter traumas repetidos. Esse paciente, o hematoma pode crescer. E uma vez crescendo, esses sintomas vão aumentando, só que quando passa, né, ultrapassa um limite da pressão intracraniana, esse paciente pode entrar em coma. E a consequência logo após o coma, infelizmente, pode ser a morte do paciente por um desequilíbrio de pressão intracraniana. Então, a mensagem que fica e deve ficar é, poxa, se eu tenho uma alteração neurológica, por menor que ela seja num paciente idoso,
Um paciente que usa anticoagulante, antiagregante plaquetário, ela precisa ser investigada. E hoje, né, nós temos um acesso muito grande, né, a pelo menos a tomografia computadorizada. Então, esse paciente começou essas alterações, a tomografia é o primeiro exame que vai ser feito. A tomografia, inclusive, para dar o diagnóstico, é o melhor exame. Uma tomografia computadorizada de crânio sem contraste. Ela já vai dar o diagnóstico, pelo menos vai dizer, olha, hematoma subdural crônico ou qualquer outro tipo de sangramento, esse paciente não tem. Ele pode ter outras coisas, e aí a gente vai partir por uma investigação mais refinada, com ressonância, com cintilografia cerebral, outros exames, né, exames de sangue, mas a exclusão do hematoma a gente consegue fazer com uma tomografia computadorizada de crânio. Então, depois da gente identificar, né, quais são os sintomas, como que esse paciente se apresenta, o que eu quero deixar de mensagem final é, se um paciente idoso que usa alguns remédios para afinar o sangue tiver uma alteração neurológica, por menor que seja, ele precisa ser investigado pelo neurologista, pelo geriatra, pelo psiquiatra, pelo neurocirurgião.